Hoje a gente vai fazer uma nova resolução de estequiometria, a segunda resolução de estequiometria, e nós vamos resolver uma questão do concurso da CES-Gran Rio, concurso da Transpetro do ano passado, para o técnico de operações júnior. Sugiro que você pause o vídeo nesse momento, leia a questão e daqui a pouco eu vou ler com você. O alumínio reage de forma bastante energética quando colocado em solução aquosa concentrada de hidróxido de sódio, produzindo precipitado, o tetrahidroxialuminato de sódio, e gás hidrogênio, conforme se explicita na equação química a seguir. Então aqui a gente tem os reagentes e aqui a gente tem os produtos da reação. O rendimento percentual da reação é de 90%. A partir de 81 gramas de alumínio em pó adicionado em meio aquoso, onde se garante excesso de NaOH, o volume de gás em litros produzido, considerando o limite de pressão 298 Kelvin e comportamento ideal, esse volume de gás em litros produzido é mais próximo de. E aqui a gente tem as alternativas e alguns dados que a gente pode utilizar. A gente viu no e-book, se você ainda não tem o e-book, acesse o link que está na descrição para você baixar o e-book e entender melhor do que a gente está falando. Eu te falo para você baixar o e-book e também assistir o nosso primeiro vídeo, para que você acompanhe melhor essa playlist de estequiometria. Então a gente tem alguns passos que a gente pode utilizar na maior parte das questões de estequiometria e a gente vai utilizá-las aqui também. Então o primeiro passo é verificar se a reação está balanceada. Então, a equação aqui, ela está balanceada porque eu tenho as mesmas quantidades dos átomos de um elemento nos reagentes e também nos produtos. E depois, o segundo passo é identificar o que é pedido e o que é dado. Então, a reação ela vem dizendo aqui e depois ela diz o seguinte: a partir de 81 gramas de alumínio, ou seja, esse é o dado fornecido, pó adicionado em meio aquoso, onde se garante excesso de NaOH, o volume de gás em litros produzido é mais próximo de, então esse é o dado requerido, porque esse é o único composto que é gasoso, então ele fala o volume de gás produzido, o único composto gasoso produzido é o H2. E depois eu identifico qual a grandeza desses dados. O dado fornecido, ele me fornece quanto de grama eu tenho desse dado, então é a massa dele. E o dado requerido é pedido o volume desse gás. Então eu identifiquei esses dois dados, o dado fornecido e o dado requerido, eu observo qual a relação estequiométrica entre eles. Então a equação me diz que para cada 2 mols de alumínio eu tenho 3 mols de H2 produzidos. E aí depois eu só converter a grandeza do mol para a grandeza dos dados. Como assim? Eu tenho essa relação estequiométrica e eu também tenho que aqui o dado fornecido está em massa e o dado requerido está em volume. Como que eu passo de mol para massa? Utilizando a massa molar. Então eu repito aqui o 2, coloco a massa molar do alumínio. Como que eu transformo mols para volume? Eu uso o volume molar. Então eu repito aqui o 3, é a proporção estequiométrica, e coloco o volume molar. Então aqui eu mantenho os dados que são padronizados. Na segunda linha, eu venho com o dado fornecido e coloco aqui o dado requerido e faço a minha regra de 3. Agora, por que que isso acaba saindo aqui em grama e aqui em litros? Se a gente for ver a massa molar, né, eu tenho 2 mols aqui, certo? Vezes 27 gramas por mol. E aqui, 3 mols por 24,4 litros por mol. O que eu posso fazer aqui? Eu cancelo mol com mol. Eu simplifico aqui, fica o que eu tinha colocado lá no início. Eu não preciso escrever a massa molar, né, 27 gramas por mol. Eu posso apenas escrever 27 gramas. Porque se eu tenho 2 mols de alumínio e cada mol tem uma massa de 27 gramas, se eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 vezes 27 gramas. E aqui a mesma coisa. Então foi isso que a gente fez naquela hora e achou o resultado de 109,8 litros de H2. Mas vocês perceberam um detalhe que estava na questão? A questão ela fala e aí chega uma hora que ela diz o seguinte: rendimento percentual da reação é de 90%. O que isso quer dizer? Quando eu calculo esse valor aqui, ele está me dizendo que se eu utilizar aquelas quantidades de reagente, eu vou ter isso daqui de produto. Só que esse é um valor teórico, esse é um valor suposto. Dependendo dos fatores que interferem ou não no rendimento daquela reação, nem sempre ela vai ter um rendimento de 100%. Isso quer dizer que nem sempre
o meu experimento vai ser 100% do que eu previ teoricamente. Nesse caso, ele já me diz que esse rendimento é de 90%, ou seja, se eu previ que 109,8 litros de H2 vão ser formados, esse é meu valor 100%, meu valor teórico. Só que qual é o volume que, se eu sei que o valor prático, o valor experimental, é de 90% do que eu vou calcular? Eu tenho um volume aqui de 99 litros, ou seja, se ele tem 90% de rendimento, na verdade, em vez de formar 109,8 litros de H2, ele na prática forma mesmo 99 litros. E essa é a nossa letra E. Então, foi simples, foi prático. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e até o próximo vídeo.